Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao meu canal, o HMV. Meu nome é Jéssica Zanetti, eu sou formada em licenciatura em História pela Universidade Brigham Young em Provo, Utah, nos Estados Unidos. E esse vídeo é uma continuação das cidades e estados. Esse vídeo é a parte 4 de todos, das cidades e estados. E nós vamos falar um pouco mais sobre Atenas, tá? Especificamente aqui, nós vamos falar mais sobre reformas políticas que aconteceram dentro de Atenas, ok? Vamos começar então. Essas reformas foram políticas e sociais, só para colocar aqui para vocês. Ok. A primeira reforma da qual a gente vai falar é a reforma de Drácon, tá? Que aconteceu em 621 a.C. Lembrando sempre que, claro, que existiram mais reformas do que apenas essas, só que essas foram as reformas mais importantes que levaram Atenas a ser a democracia que a gente conhece, né? A grande democracia da Grécia Antiga, sem falar que, de fato, a democracia de verdade é a democracia direta, né? Então, a primeira reforma foi a reforma de Drácon, a primeira que a gente vai falar, tiveram outras, tá? E ela aconteceu em 621 a.C. Ok, como que era a sociedade? Lembra que a gente falou que tinha um tal de eupátridas e tudo mais? Antes dessas reformas acontecerem, não tanto a de Drácon, que não trouxe tantas mudanças significativas, mas antes dessas reformas acontecerem, quem mandava de verdade ali no poder eram os eupátridas, que eram os grandes proprietários de terra, ok? Mas vamos lá. Então, lembra que a gente falou que tinham os georgóis e também tinham os demiurgos dentro dessa sociedade? Se você não lembra disso, então assiste de novo ali o vídeo de Atenas, dá uma relembrada. Se não, rapidamente vou resumir. Os georgóis são os pequenos proprietários de terras, ou seja, eles têm terras, mas as terras deles são muito menores do que as dos eupátridas e também elas não são tão férteis quanto a dos eupátridas. Lembrando que as terras não eram bem férteis ali em Atenas, só para começar, né? E os que a gente chamava de demiurgos, deu branco aqui, né? De demiurgos eram também cidadãos atenienses, só que eles eram comerciantes marítimos, ou seja, eles eram bem ricos, tá? Muitos deles eram ricos. Por quê? Porque eles comercializavam ali, né, com os fenícios, com as pessoas do Mediterrâneo, então eles ganhavam muito dinheiro, só que o poder político estava só com os eupátridas, era tipo como se eles fossem os nobres, ok? E aí Drácon, ele foi o cara que virou e falou, olha, eu acho melhor a gente começar a ter as nossas leis escritas, né? Porque se você falar uma coisa e eu falar outra, como que a gente vai saber o que é lei e o que não é? E aí eles começaram a, então, registrar na escrita, ou pelo menos a gente acha que é isso, porque foram os únicos registros que a gente tem, né? De leis escritas, e literalmente os historiadores gregos falam que as primeiras leis escritas vêm da época de Drácon, ok? Só que isso sendo dito, a gente não sabe se isso é 100% verdade, a gente sabe que isso é verdade baseado no registro histórico que a gente tem, ok? E aí, o Drácon, ele tenta então ouvir essas reivindicações dos caras que estavam endividados, que são os georgóis, lembra que inclusive viravam escravos por dívida dentro de Atenas, mesmo sendo cidadãos, e também dos demiurgos, que eram os comerciantes, certo? Então eles queriam, eles tinham certas reivindicações, eles não queriam tanto que o poder estivesse apenas com os eupátridas. E o Drácon tentava, então, ouvir essas reivindicações, porém ele não conseguiu instaurar mudanças muito significativas dentro de Atenas, ok? E o poder continuou, né? O acúmulo de riquezas e o poder continuou, então, sendo hereditário, ou seja, se você era eupátrida, mesmo que você não fosse tão rico assim, você tinha um poder político, tá? Não tanto quanto um eupátrida rico, mas você que tinha um poder político também, tá? Então, só quem mandava ali eram os grandes proprietários de terra, tá? E aí, continuou sendo assim. Beleza, a próxima reforma que a gente vai falar foi de Solon, e ela ocorreu em 594 a.C., então entrando ali no período clássico, né? E aí, esse daqui é o início da democracia ateniense. Não é bem aquela democracia ateniense maravilhosa que a gente conhece, mas é o início da democracia ateniense. Então, o que Solon fez? Bom, Solon decidiu, então, que a escravidão por dívida estava machucando muito a sociedade de Atenas, já que os cidadãos poderiam, então, virar escravos, né? Já que eles estavam se endividando, né? E tentando enriquecer, e eles não conseguiam.
Então ele decidiu abolir a escravidão por dívida em Atenas. Então não existia mais escravidão. Não, ainda existia escravidão. Mas a escravidão só era escravo agora quem era então apanhado em uma guerra, né, e virava prisioneiro de guerra, aí essa pessoa era escrava ainda. Mas os cidadãos atenienses não podiam mais ser escravos. Ok. E com isso ele falou o seguinte, olha, outra coisa que eu sinto que está machucando bastante a sociedade ateniense é o seguinte, que o poder político, né, só pode ser exercido se você for apátrida. Eu acho que a gente tem que dar um fim nisso. E é o que ele faz. Então, basicamente, ele fala o seguinte, olha, agora você pode estar no poder, tá? Independente de onde você nasceu. Você pode ser um georgoi, você pode ser um demiurgo, caraca, eu fico esquecendo esse nome toda hora. E você ainda assim pode exercer o poder, tá? Beleza. E isso sendo dito, tá? Não era o seguinte, não era aquela democracia direta que tinha assembleia e que todo mundo podia ter o direito de voz. Era tipo assim, você podia ser um governante, você podia fazer parte do conselho dos governantes, independente agora de ser eupátrida, georgol, ou de também ser um demiurgo, tá? Mas, porém, todavia, entretanto, você ainda não tinha aquela assembleia geral, tá? Então guarda isso na cabeça. E aí ele também decide o seguinte, que agora não vai ser divisão de poder PN, que agora vai ser uma divisão, né, da sociedade, a sociedade ateniense vai ser dividida, então, por renda. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que você não vai ter mais o poder, né, justamente que a gente falou, com base no seu nascimento. Isso significa o seguinte, que se você for um georgol, você for um pequeno proprietário de terra, você pode ficar rico, tá? É difícil, mas você pode ficar rico, é possível. Agora é possível, tá? E se você for também um demiurgo, você pode ficar rico, tá? E se você tiver dinheiro, você também pode ter o poder de fala, né? Você pode ser ouvido dentro daquela sociedade. Então agora os ricos são ouvidos. Exatamente, era tipo os ricos são ouvidos. Então não é todo mundo, mas se você for rico, se você tiver dinheiro, agora, independente das suas origens, você pode ter uma voz política. Beleza. Isso também, né, em consequência, gerou uma certa mobilidade social, visto que se você nascesse pobre, mas você virasse um comerciante marítimo, você ganhava muito dinheiro. Logo, você podia ascender socialmente, ok? Beleza, era difícil? Era um pouco difícil, não vou dizer que não. Mas você podia, tinha essa possibilidade, tá? Não tinha uma... a estrutura social não era mais estável, ok? Era móvel agora. E aí, claro, que as leis escritas a gente já tinha com Drácon, só que agora as leis vão ser baseadas no que é justo. Ou seja, não é justo a pessoa nascer rica e só a pessoa que nascer rica ter dinheiro, né? Porque a gente não determina onde que a gente vai nascer, a gente só nasce naquilo ali, né? Então, as leis agora vão ser leis mais justas, tá? De acordo com Solon. Ok. E ele também faz a criação de umas certas instituições políticas, como, por exemplo, a Bulé, tá? Que é o Conselho dos 400, ou seja, tem 400 caras ali, eles são eleitos não anualmente, mas eles tinham um período, né, que eles podiam ficar aqui naquele cargo, e aí depois você elegia novos e elegia diferentes e tudo mais, ok? E essa Bulé era o poder legislativo. O que isso significa? Para quem não sabe o que é poder legislativo, é como se eles fossem deputados ou senadores. Eles criam leis. Então é isso que eles fazem lá na Câmara? Teoricamente, né, gente? Teoricamente era isso que era para eles estarem fazendo, criando leis. Ok. Aqui também, nessa época, com Solon, teve a criação da Eclésia. O que é a Eclésia? Essa é uma Assembleia Popular. Então peraí, então qualquer um podia vir? Não era qualquer um, mas tinha essa Assembleia Popular, onde alguns dos cidadãos, ou seja, na verdade, todo mundo que era cidadão, né, tecnicamente, não era todo mundo que era cidadão. Alguns dos cidadãos podiam vir e falar, se manifestar. Olha, gente, eu acho que a gente devia estar vendendo óleo de baleia. Eu também acho, concordo, vamos criar uma lei para isso, tá? Essa era a Eclésia. Só que a Eclésia não podia criar leis. A Eclésia era o poder executivo. O que isso significa? Que eles aceitavam ou que eles vetavam a lei. Então é como se fosse um presidente hoje em dia. Então é isso que o presidente faz? Teoricamente, né, gente? Teoricamente, alguns fazem muito bem e vetam até o que não deviam vetar, né? Só isso
que eu vou falar no momento. Mas, então é isso que é o poder executivo. Eles aprovam ou vetam certas leis. E isso era o poder da eclésia, ok? E também havia o que a gente chama de ilieus. Só que esses ilieus, eles não foram criados por Solon. Eles existiram, quer dizer, eles passaram a existir depois, tá? Mas esses ilieus, só porque a gente já tá falando dessas estruturas políticas, eu coloquei aqui, então eles não foram criados ali com Solon, tá? Por isso que eu coloquei havia. Eles eram o poder judiciário, é como se fosse um tribunal. Então vamos supor que Jorginho, tá? Um cidadão ateniense de bem, foi roubado. Roubaram-lhe 2 ovelhas, tá? E ele tem certeza, jura de pé junto, que foi Rodinei. Então ele vai, pega o Rodinei e leva o Rodinei para o Elieu. E fala, Rodinei, eu tenho provas científicas concretas de que foi Rodinei que roubou minhas ovelhas. Quais são suas provas? Olha, eu encontrei aqui esse novelo de lã dentro do bolso dele e ele estava ontem falando no bar que comeu 2 ovelhas roubadas. Então vamos julgar isso. Era um tribunal, era o Elieu, ok? Então, beleza, vamos lá. Outras das reformas políticas, agora a gente vai falar de Clístenes. E Clístenes, esse sim é o chamado pai da democracia ateniense, que é a democracia do período clássico, é o apogeu da democracia, lembra que a gente falou sobre isso? Como a gente conhece, ok? E aí com Clístenes, que ocorreu lá por volta de 510 a.C., ele veio ao poder, ele chegou ao poder depois de uma série de tiranos que estavam no poder. Então, peraí, antigamente, então, Atenas não era uma democracia? Era e não era, era de fases, tá? Vamos colocar assim. E aconteceu que depois do nosso amiguinho aqui, o Solon, tá? Veio uma série de tiranos ao poder. E esses tiranos tomavam poder, tá? Por isso que eram chamados de tiranos, porque eles não foram eleitos, eles simplesmente reivindicaram o poder e se instauraram no poder. Eles chegaram ao poder apoiados pelos eupátridas mais pobres, porque eles prometiam a esses eupátridas que eles iam mudar certas leis para eles e melhorar a sociedade para eles. Então eles chegavam assim ao poder com a ajuda dos eupátridas, tá? Que tinham dinheiro para pagar quem? Exércitos, e é assim que se toma o poder, tá? E aí o que acontece? Depois dessa série de tiranos, você teve Clístenes, que chegou ao poder. E Clístenes, então, ele decidiu o seguinte, que, olha, todo mundo acha, né, que a gente é igual perante a lei, mas não é bem assim, já que Solon não teve tantas mudanças assim, né, significativas do tipo, somos todos iguais por dentro. Então, eu vou escrever, né, na lei, eu vou criar uma lei de isonomia. O que é isonomia? Isonomia são direitos políticos iguais, ok? Então, todo mundo é igual perante a lei. Isso que significa isonomia, ok? E logo, o poder político é distribuído a todo e qualquer cidadão ateniense. Ou seja, quem é um cidadão ateniense? Se você é um homem, número 1, que tem mais de 18 anos, se aliste no exército brasileiro. Não, brincadeira. Se você é um homem com mais de 18 anos, que é filho de mãe e de pai atenienses, aí você é um cidadão. Aí você pode ir lá aonde? Na eclésia, participar da eclésia que você vai ser ouvido. E se você for mulher? Você não pode nem participar da eclésia. Tem que passar bem longe, senão você é apedrejado, queridinho. Tá? E aí, a eclésia agora era para todos. Homens com mais de 18 anos, filhos de mãe e pai ateniense. Isso era uma proporção super pequenininha, uma parcela super pequenininha da sociedade ateniense. Era 10% da sociedade ateniense, só para vocês terem em mente, ok? E então, dentro da eclésia, você tinha esses tais de chefes executivos. E esses chefes executivos, eles se chamavam estrategos, tá? De stratégie, lembra? Tropa de elite, né? Se você voltar, ele fala estrategos em grego, né? Mas que ficou famoso mesmo foi stratégie. Então, o que acontece? Esses chefes executivos, eles eram tipo os chefes supremos da eclésia, tá? Que era a Assembleia Popular, da qual todo cidadão ateniense poderia participar. Só que esses chefes executivos, eles meio que tomavam a eclésia em tempos de guerra. O que significa que eles tomavam? Eles tomavam, vamos lá, ditadura? Não, não era assim, tá? Não é tanto assim. Mas em tempos de guerra, por quê? Porque em uma democracia, gente, todo mundo tem voz. Então é um processo extremamente demorado. Se você está em guerra, você precisa fazer decisões rápidas. E você precisa colocar estratégia no poder, não é mesmo?
Então, o que acontece? Esses caras, na verdade, é que tinham poder, o direito de poder, durante tempos de guerra. Claro que eles estendiam o poder até depois, né, que a guerra acabava por certo tempo, mas, em tese, era para eles devolverem o poder ao povo, né? O que a gente sabe que não aconteceu direito, né, depois da Guerra do Peloponeso. Mas, tudo bem, isso daqui sendo dito, também foi criado por Clístenes o ostracismo. O que é o ostracismo? Eu já ouvi essa palavra, quando você gosta de ostra, né? Não, não tem muito a ver com ostra. Não? Nossa, mas tem ostra. Pois é. Mas ostracismo, gente, é o seguinte, aqui eu quero que você preste muita atenção no que eu tô dizendo. Por quê? Porque tem gente que fica, mas na Grécia Antiga eles faziam isso, e era democracia, tá? Não, presta atenção no que eu vou falar, amorzinho. Ó, presta atenção na tia. Tia bonita, né? Agora presta atenção nela. Os inimigos de Estado, ou seja, pessoas, presta atenção aqui, pessoas que tentam tomar o poder à força, ditadores, tiranos, tá? Se você chegou e deu um golpe de Estado, você é inimigo do Estado. Isso que significa ser inimigo do Estado em Atenas, porque é uma democracia. Logo, todo mundo tem que ter uma participação, todo mundo tem que ter voz, tá? Se você, então, era um ditador, um tirano que tentava dar um golpe de Estado e tomar o poder para você, aí você era exilado de Atenas por um período de 10 anos, tá bom? Então você era, literalmente expulso daquela polis e vai pastar por 10 anos em outro lugar, querido, ok? E isso era uma forma de defesa da democracia. Você tá defendendo a democracia? Claro que sim, né, gente? Porque não pode uma pessoa chegar, tomar o poder e falar, agora eu que sou o rei, dizendo que é uma democracia. Uma democracia é o poder de todos, o poder vem de todos, todos têm uma voz, ok? Beleza. E aí, finalmente, a gente tem Péricles. Péricles é aquele cantor de pagode, não é? Eu acho, gente, eu não sei muito de pagode, eu sei que Péricles era um cantor, né? Mas vamos lá. E ele, as reformas dele, ele instaurou essas reformas no período de 495 a 492 a.C., tá? E aqui, então, também era o período clássico. Então, esse foi o apogeu da democracia ateniense. Ok, o que acontecia nessa época? Nessa época, para incentivar a discussão política e a democracia, o Péricles decidiu, então, começar a compensar monetariamente, tá? Qualquer cidadão que participasse das assembleias. Então, peraí, tinha gente que não participava da assembleia? Gente, fala sério, a pessoa vai pra lá, vai ficar falando de política? Eu não participaria se alguém não me pagasse, honestamente. Me desculpa, tá? Eu poderia até ficar lá ainda ouvindo, mas não. Já pensou como deviam ser longas aquelas discussões, como devia ser chato aquilo? Então, sim, você era pago, tá? Se você fosse nas assembleias. Ok. Isso daí era para quê? Então, para incentivar a democracia e a discussão política. Ok? Além disso, ele falou o seguinte, olha, como que você vai decidir o que é bom ou não se você é ignorante e fanático? Não tem como você fazer isso, né? Então, é melhor a gente também começar a instaurar uma forma de educação aqui para todos os homens, tá? Por quê? Porque só os homens participam da vida política. Então, essa educação aqui é uma educação intelectual, é claro, e ela existia em Atenas e em algumas poucas outras polis, mas justamente em Atenas é que isso daqui existia. E o que era essa educação? Era uma memorização, essas pessoas sabiam de cor e salteado todos os versos de Ilíada e todos os versos de Odisseia e todos os versos dos grandes clássicos gregos, ok? Eles também eram alfabetizados, ou seja, eu sei escrever o meu nome, mamãe. Não, eles sabiam escrever mais do que o próprio nome, tá? Eles também aprendiam sobre música, então o samba é ritmo binário, tá? Eles também aprendiam isso. E eles faziam ginástica. Entre na ginástica, façam uma plástica, tá? E além disso, eles também aprendiam os valores, que era o quê? A filosofia. Então, Sócrates, Aristóteles e Platão, eles aprendiam tudo isso, ok? E eles também aprendiam de cultura, né? Que era com a memorização mesmo, meio ali, né? Ou seja, é a cultura grega, né? Eles aprendiam sobre Heródoto, eles aprendiam... Não, na verdade não, porque Heródoto nasceu nessa época, tá? Então eles aprendiam sobre o quê? Eles aprendiam sobre a literatura, sobre tratados etnográficos, tratados geográficos e históricos, só que de outros autores, ok? Agora vamos falar um pouco das mulheres. As mulheres eram educadas em Atenas? Eram, só que pro casamento, tá? Ou seja, você vai aprender a fazer um risoto de camarão hoje.
Que delícia, né? E elas também eram educadas para o casamento, tá? E elas não podiam participar, tá? Da assembleia, da eclésia. Elas não podiam nem sentar ali e ficar caladas. Elas não podiam. Elas também não podiam participar de Jogos Olímpicos, mas isso era na Grécia toda. E, além disso, em Atenas, as mulheres não podiam conduzir sacrifícios nos templos. Isso era reservado só para os homens, ok? Então, elas podiam ir no templo? Podiam. Elas podiam oferecer, sei lá, rituais de incenso? Podia. Mas não podiam fazer sacrifício, ok? Aqui eu tenho uma foto, tá? Da Academia de Atenas, é o nome, inclusive, da pintura, que é do Rafael. Do Rafael? Ah, Tartaruga Ninja. Não, não esse Rafael. Eu tô falando do Rafael, pintor renascentista, ok? Então, vocês podem ver como que é bonito aqui, né? Como que você tem ali o nosso amiguinho Sócrates ensinando, né, os outros. Bananas são excelentes fontes de potássio. Ou será que não, né? E é isso, gente. Muito obrigada, então, por assistirem esse vídeo. Como sempre, as referências estão na descrição. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.